Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor. On Web Rádio, tá todo mundo ligado, tá começando mais um bate-papo com o pastor. Aê, e você ligadinho com a gente? Sempre conectado aqui na On Web Rádio. Agora 11 horas, 5 minutos. Vamos ter um papo bacana hoje. Vamos falar sobre o que o Evangelho faz na sua vida. Sabe o quê? Transforma a sua vida, viu? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Já está comigo aqui no estúdio o pastor Laércio Galvão, mas antes quero te lembrar que a On Web Rádio está nas plataformas, né? Nas mais diversas plataformas aí sociais, tá bom? Tem conteúdo da On Web Rádio no Spotify. Quer ouvir um podcast bacana? Quer ouvir de novo? Quer compartilhar as nossas entrevistas com alguém? Vai no Spotify, também no Deezer, hein? A On Web Rádio está presente, tá bom? Nosso canal no YouTube é On Web Rádio. Você entra lá no YouTube, tem os vídeos de todas as nossas lives, tudo que é gravado aqui na On Web Rádio tá lá também no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal, compartilha só com todo mundo. E para você que está com a gente no nosso WhatsApp, 997214759, fica à vontade aí para fazer pergunta, viu? Tá bom? Sobre esse tema, o Evangelho transforma a sua vida. Muito bom dia, pastor Laércio, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Samuel, bom dia aos ouvintes da On Web Rádio. Hoje nós teremos um programa dando continuidade à sexta passada, quando falamos que o Evangelho é o poder de Deus, baseado em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Bacana. E vai ser muito bom. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos o programa efetivamente, dar um recado aqui para a turma do Unicompas. Legal, seminário. Do Conselho de Pastores. Eu vou estar ministrando a partir da primeira terça-feira do mês de agosto sobre ética em temas relevantes. Nós vamos estar expondo aí a questão da introdução à filosofia, entender o papel dela nas revoluções industriais que houve através da história, chegarmos até a quarta revolução e quem é que mexeu com isso para acontecer naquele tempo as mudanças, né, na sociedade. Identificar esses personagens da filosofia, né, na ótica da filosofia. E em meio a essa abordagem nós vamos entrar em ética e também definição de moral, definindo também os seus conceitos e tocando em fatores fundamentais da igreja. Por exemplo, nós cuidamos da natureza, como é que funciona o casamento? Ele é indissolúvel? O que a filosofia e a ética diz a respeito disso com uma cosmovisão bíblica? Então é muito importante você participar. Fica aí o recado dado a vocês, alunos. Participem. Pode repetir o dia, pastor Laércio? Vai começar a primeira segunda-feira da. O senhor tinha falado terça. Agosto. É terça ou segunda? Segunda. Na segunda-feira. Ó, pessoal, segunda. Não é terça-feira, tá? Não, quando você falou terça-feira, eu achei que tinha mudado alguma data. Não. Certo. Ó, na primeira segunda-feira de agosto. Isso. Né? Primeiro 19h30. módulo o assunto é ética cristã, né? Essa cosmovisão bíblica aí sobre os assuntos que o pastor Laércio disse. Bacana. Que serão abordados aí, tá bom? Legal? Então, fica juntinho com a gente. Posso só fazer um comentário sobre a última mensagem, o Evangelho, o poder de Deus, né? Claro. Porque assim, nós conversamos um pouco na sexta-feira e no domingo o senhor trouxe a primeira mensagem falando sobre este poder do Evangelho, né? Essa boa nova que transforma vidas e vem transformando, né, a história, né, pastor Laércio? E foi muito bom. Então, para você que está nos ouvindo, no próximo domingo teremos uma segunda mensagem sobre também essa temática, o Evangelho é o poder de Deus. É isso, pastor Laércio? É isso mesmo. Então, você está convidado para estar conosco aqui na Union, a Union em Ribeirão Preto. Union Movimento é o nome da nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, que fica na rua São José, 3081, no Alto da Boa Vista. Toda uma estrutura para receber você, sua família, com crianças, né? Fique muito à vontade para estar conosco. 2 celebrações, às 10 da manhã e às 18 horas. O senhor estará ministrando nos 2 momentos, né, pastor Laércio? Os 2 cultos. Os 2 cultos, então, ministração do pastor Laércio, dando sequência aí ao tema O Evangelho é o poder de Deus. Primeira pergunta. O senhor mandou um roteiro aí, um esboço aí? Eu tô sem ele aqui, irmão. Já mandou aqui? Tá no seu celular. Tá no seu celular. Eu já ia jogar gasolina. Nós vamos fazer uma recapitulação da sexta-feira passada. Eu já ia jogar gasolina, mas não, vou seguir o roteiro aqui, né? Fica melhor.
Tem um texto bíblico que o senhor quer ler aqui? É o mesmo. É o mesmo? Romanos 1, 16 e 17. Pode ler para nós. Eu vou ler, tá abrindo aqui, mas o texto de Romanos, né? Esse texto de Romanos, ele é um texto extraordinário, porque o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, né, em Roma, e ele diz uma coisa importantíssima, porque ele estava já encarcerado aqui, né, pastor Lars? E ele diz, o evangelho, ele fala assim, não me envergonho do evangelho. Porque já imaginou alguém pregando o evangelho, está preso, está sendo perseguido, imagina o tipo de difamação que ele poderia estar sofrendo, mas ele disse que não se envergonhava. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem acepção de pessoas. Ele diz primeiro do judeu, depois do grego. E o 17 também é extraordinário, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. E que tipo de justiça é essa? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que benção esse texto, né? Extraordinário. Aí nós falamos então que o evangelho é o poder de Deus. Sim. Né? E dali nós discorremos que esse evangelho só se caracteriza como o poder de Deus para os justos que vivem pela fé. Sim. O texto é claro. Sim. Então, se você não crê na justificação que o sangue de Cristo traz para a sua vida, essa remissão do seu pecado, que Jesus pagou o preço do pecado no nosso lugar, você não recebe esse poder, ou não vivencia ele na sua vida. Se você não crê nessa mensagem, não tem como. Não tem como. Não tem como. Até mesmo porque o Papai do Céu, né, ele abençoa aqueles que creem nele, né? A palavra diz que Deus só se agrada daqueles que creem, né? E uma das características de o justo viverá pela fé é que essa fé não é tão somente crer no sacrifício de Cristo, é vivenciá-la. É viver ela no seu dia a dia. É pôr em prática. É pôr em prática, como diz Romanos capítulo 8, verso 1, né? Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há culpa. Sim. Então, se você confessa diariamente, você não precisa carregar esse peso. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Nós vivemos numa sociedade estressada, uma sociedade adoecida, né? E que precisa dessa mensagem. Sim. Olhar para Cristo e acolher, né? Se apropriar dessa justificação que vem pelo sangue de Cristo. E só Amém. pelo sangue de Cristo. Amém. Então, aí não tem peso, tem leveza. Glória a Deus. Estou perdoado, Papai do Céu me recebe, é só eu confessar, João 1,9. Caso contrário, a coisa pega e a coisa está afetando outros, eu vou em Tiago, capítulo 5, verso 16, confesso a outras pessoas mais maduras e pronto. Me liberto daquele peso, né? Amém. Amém. E aos que assumem viver pela espiritualidade. O homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido, porque o foco dele não está no âmbito natural. Sim. Evidentemente, ele discerne as coisas naturais, trabalha com elas no seu cotidiano, mas a sua vida é norteada pelo sobrenatural, né? É norteada pela área espiritual, numa perspectiva da mente de Cristo em relação Sim. à sociedade, à própria vida, os relacionamentos que ele desenvolve. Foi isso que nós falamos, então, no primeiro programa. E um quarto ponto, o Espírito Santo está transformando sua vida à semelhança de Jesus. Ou seja, se nós temos a fé no sacrifício vicário de Cristo, nós também temos que ter fé de que o Espírito Santo vai nos transformar à semelhança do Verbo encarnado. Amém. Aqui nós falamos da necessidade de encarnar o Evangelho, né, vivenciar esse Evangelho no sentido de mostrar Cristo. No primeiro século da igreja, começaram a chamar o povo de cristão como que pequenos cristos. Sim, né? Sim. O pessoal às vezes acha que foi simples, né? Não, não foi. Não foi, não. Para ser apelidado de pequeno Cristo, hein, pastor Lá? tinha que ter algo a ver, né? Os caras estavam irradiando luz. Eles estavam praticando, o que o senhor acabou de dizer, né? É isso. Eles estavam praticando de verdade, né, o Evangelho, né? Não tinha vergonha de aparecer, né? Nós citamos no primeiro programa que quando nós somos resgatados do reino das trevas para o reino da luz, o Senhor nos denomina como sal e luz dessa terra. Sim. Então é um farol que ilumina, né, o navegante que vem aí perdido no meio do mar. Ó, é perigo aqui, você pode vir que está certo, eu estou te apontando o caminho. Nós somos essa boa nova, né, para o Evangelho. E hoje eu queria falar um pouco sobre o Evangelho transforma a sua vida. Transforma não só as nossas vidas, como também envia-nos, né, dentro dessa transformação para ganharmos vidas.
E gera, consequentemente, uma nova cultura em nós e a partir de nós, na nossa família e na sociedade. Novo estilo de vida nasce quando você entrega a vida para Jesus. É isso aí. O estilo de vida de Cristo. Isso, a nova vida em Cristo, né? E Cristo é... Bom, pastor, mas... É um divisor d'água, né? De água na história. Às vezes, a gente vê, né, aí na família ou entre casais, né, algumas discussões assim, né? Você está querendo mudar a minha vida? Você está querendo que eu seja assim, que eu seja assado, né? Esse tipo de coisa está sempre acontecendo, né? É interessante que quem realmente transforma a nossa vida é Jesus, né? Com certeza. Quando eu não tenho o poder de mudar a vida de ninguém, né? Eu posso até orientar, dar um conselho, instruir de alguma forma, né? Ensinar de alguma forma, mas essa ação é divina, né? Com certeza. Ontem eu estive conversando com o Charles e ele falando para mim sobre aquilo que a igreja, ele percebe na igreja, e eu disse para ele isso. Se o espírito não mudar, não adianta, cara. Não adianta você forçar a natureza. Vai ser frustração, né, pastor? É frustração. É frustração, né? Então, depois da maturidade, né, que a gente está há tantos anos na igreja, né, Samuel? Antigamente, o rapaz casava lá, ou amaziava com a pessoa, por exemplo, chegava assim na igreja, a gente fala, não, precisa ou separar, ou casa, depois eu batizo. Era toda uma regra, né, que a gente seguia. Hoje eu vejo... Tinha um enquadramento, pastor. Era um enquadramento. Eu acho que era quase um mão pra cabeça. Eu acho que isso era o resquício ainda do polícia que ainda não tinha. Vamos fazer uma revista. Do polícia que ainda habitava. Uma vistoria geral, ver se passa nos critérios. Ai, Jesus. Mas com o tempo Deus vai dando graça e nos ensinando que eu preciso inserir as pessoas no corpo. É verdade. O batismo você não pode impedir para ninguém, seja ele quem for. Se ele tem o entendimento de que agora ele passa a ser transformado por Deus e que o Espírito Santo vai trabalhar nele, e nós vamos ajudá-lo, né, a conhecer melhor a Deus e a se assemelhar no sentido de direcionar a sua vida para Cristo, você não pode inibir. Nós, naquele tempo, né, muitas igrejas fazem isso, nós queríamos que a pessoa ficasse perfeita antes do batismo. Não, você tem que largar de fumar, tem que largar de beber, você tem que largar com a droga, você tem que largar da mulher. Largar de jogar no bicho. Larga tudo. Larga tudo. Aí eu te batizo. Mas que negócio é esse? E o processo de santificação, né? Então no comentário eu fiz isso para ele. Então tem pessoas na nossa igreja que não se casaram, mas vão se casar. Olha aí. Porque foi uma construção, chegaram aqui não convertidas, e foram hoje batizadas. Tem esse entendimento. E hoje caiu a ficha, né? Através do ensino. Através do ensino. O ensino. Outros homens maduros, eles olhando famílias estabilizadas, casadas, né, compromissadas assim, publicamente, uma com a outra, usando alianças. Opa, espera aí. Nós estamos meio que equivocados. Vamos firmar uma aliança. Por que eu não, de fato, assumo esta família, esta esposa, estes filhos, né? Da maneira como se realmente diz a palavra, né? Então, aí ele olha a palavra e fala, não, eu estou desconexo. Tem dois textos que me chamam a atenção e que ajudam muito nisso que o senhor está dizendo aí, da gente não forçar a barra, né? Não tentar enquadrar as pessoas, né? Quando Pedro faz o primeiro discurso dele em Atos, o povo é que diz para Pedro, ele não fez um apelo, agora vocês precisam se arrepender, não. O povo disse, o que nós faremos? O que será de nós agora? Aí Pedro fala, se arrependa e seja batizado. Mas foi uma pergunta que partiu da pessoa, né? E aquele outro texto do Filipe com o eunuco é a mesma coisa. A gente não vê Filipe dizendo para o eunuco, você tem que se batizar. Ele ensinou. Mas o eunuco olha e fala, tem água ali, o que me impede? Nada. Se você crê, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Você crê, é lícito. Não, eu creio que Jesus é o Cristo, então eu te batizo. Acabou. Não teve forçação de barra, não, né? Só ensino. Nós temos depois, se eu não me engano, segundo ou terceiro século, a implantação do catecumenato, né? Que é o ensino antes do batismo. Nós temos que perceber também que esse pessoal que está sendo batizado já tem uma cultura judaica. Tem uma esperança no Messias. Sim. Quando eles recebem essa mensagem do Messias, eles têm entendimento dessa esperança. Não, eu creio. O Espírito revela isso para eles. Eu creio. Aí ele é batizado, porque ele já tem um certo cabedal ali, naquele meio, Jerusalém, Israel em si, sabia. O eunuco era etíope. Sim, ele tinha ido atrás de buscar também essa mensagem. Isso. A Etiópia tem muito judeu. Já era um país que voltava os olhos para lá. Se olhar no Velho Testamento, você vai perceber perceber isso.
Então você tem uma mensagem adequada. Agora você tem os gentios agora que são pagãos, que não tem essa mensagem da fé judaica, né? Sim. E eles precisam ser ensinados. Então se ensinava antes para cair a ficha. Tá. Aí entra o catecumenato. Aí nós vamos entrando na Idade Média, isso daí vai tornando uma forma meio esquisita, porque o homem começa a colocar uma barreira. Uma barreira para a pessoa pertencer a Cristo. Ao invés de ensinar, ele começa a legislar. Isso. Aí começa a complicar tudo. Então eu entro no discipulado, mas sem batizar. Olha aí. E eu também fazia isso, né? Até a pessoa cair a ficha e estar convertida. E o batismo era o sinal da conversão. Tá. Então, espera aí. O sinal para mim de crer é o batismo, eu creio. Agora, a conversão, alguns falam, né, que ela acontece no primeiro estalo, pá, me deu um lampejo. Mas eu não fiz a conversão ainda. Tá. Concorda? Ela vai sendo um processo diário. Pronto, ela vai andar paralelamente à santificação. Isso. E a santificação vai jogando fora o lixo. Na verdade, eu preciso me converter diariamente, né, pastor? Transcendência. Não no sentido assim de receber a Cristo, mas no sentido de olhar a minha vida e falar, opa, tem algumas coisas aqui que precisam ser aparadas. Tem algum tipo de postura ou caminho que não está... Esse é o primeiro item que eu falo sobre transformação das nossas vidas. Tá. A conversão. A conversão. Fundamental. Eu dar esse estalo e falar, não vou refrear, eu creio. Louvado seja Deus. Né? Aí a conversão te projeta na salvação. E a salvação, vamos pegar o rito do batismo, que é um sinal público para a sua família, para as pessoas, né? Para Deus, para o mundo espiritual, de que eu creio, de que eu estou morrendo para essa vida, como Jesus foi crucificado, e nascendo um novo homem, agora não mais natural, um homem espiritual. E eu então me projeto nessa fé e me batizo. E daí por diante eu sou projetado para dentro dessa salvação efetiva. Porque eu me posicionei. Eu preciso expressar a minha vontade. Claro, né? claro. Porque, inclusive, Paulo, quando escreve, acho que é aos Romanos também, né? Ele fala que com a boca você confessa. Ou seja, eu tenho que expressar isso, né? E faz todo sentido isso que o senhor está falando aqui, porque eu me lembro da minha conversão, o senhor também já falou várias vezes, né, da tua experiência com Jesus. A postura que nós tínhamos antes de recebermos Cristo e o que começou a acontecer na nossa vida exatamente depois do dia que nós dissemos sim para Jesus. Para mim não fazia sentido a igreja. Eu não via a hora do culto acabar, eu não tinha prazer em estar naquele lugar, as coisas eram enfadonhas, mas o dia que eu tomei a decisão por Jesus começou a fazer sentido. Olha aí. O louvor fazia sentido, a mensagem fazia sentido, as orações faziam sentido, a comunhão fazia sentido, o estar entre aqueles irmãos fazia sentido. Porque houve uma transformação num momento que eu disse sim. É lógico que Deus tem operado, né? E vai operar até o final da minha vida, ninguém é obra acabada, né? Mas não é esse aí o start? Eu gosto daquela palavra de Jesus, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto da visão do caminho. Tá. Esse caminho requer uma mudança de rumo. Sim. E você antes não pertencia a ele. Quando dá o estalo e você toma essa decisão, você passa a pertencer. A ideia de pertencimento. Sim. Você já não é mais órfão, agora você tem pai. Glória a Deus. E isso o Espírito testifica do seu Espírito. É muito forte. Ponto. Acabou. Nunca mais você volta. Uma vez eu estava conversando com um rapaz de uma outra fé, ainda adolescente, que nós pregávamos de casa em casa. Lembra dessa época que a igreja ainda ia nas portas e tal, né? E aí o cara começou a querer me convencer da religião dele, né? E eu ali pregando o evangelho, ainda menino, né? Um adolescente, 17 anos, não tinha ainda o conhecimento, mas a gente ia falar de Jesus. E Deus testificou algo forte no meu coração. Eu me lembro como se fosse hoje, eu compartilhei com ele. Eu falei, olha, eu entendo os seus argumentos, mas o que Jesus fez aqui dentro, ninguém tira. Aí. Essa convicção, ela está aqui e é esse o caminho que eu vou seguir com Jesus. Então eu penso que é esse o momento, né? Que não tem jeito. O Espírito, como o senhor disse, testifica com o nosso Espírito. O Evangelho transforma efetivamente a vida das pessoas. A mensagem do nosso Senhor é poderosa. Então a conversão nos projeta na salvação, e essa salvação é aquele que eu estava falando antes, que eu falei sexta-feira passada, que é você sair das trevas para a luz. Tá. Certa feita eu conheci um profeta, né? Vou deixar aqui entre aspas, porque não era. Era uma pessoa que era
tinha revelações, mas eu questionava a fonte das revelações dele. Tá. Revelações óbvias do passado, não do futuro. E eu fui gravando algumas coisas e percebi que a pessoa não era usada por Deus e tive um confronto com ela, dizendo que ela não estava sendo usada pelo Espírito, mas estava levando um engano para dentro da igreja. Isso me deu muitos problemas na igreja que eu me converti. Tá. E ele disse para mim, eu sinto cheiro de bebida no senhor, em você. Eu falei, bacana, você bebeu muito. Eu falei, não, bebi para 5 gerações. Se acreditasse na reencarnação, ia nascer tudo bêbado. Isso aí. Aí ele disse para mim assim, olha, deixa eu orar por você, expulsar esse demônio que habita aí no seu corpo. Porque na cabeça dele, o meu corpo é como que se fosse o átrio lá de fora do tabernáculo. Na ideia do tabernáculo. Ali pode entrar todo mundo. Né? Vamos Deus. dizer assim, assistir o sacrifício, mas não ser uma... Mas entrou onde fica a propiciação ali do candelabro, aí já começa a ser diferente. É o santo lugar. Vai falar da alma, né? Sim, Onde sim. tem a luz e tal, mas no Santíssimo não. No Espírito o inimigo não habita. Tá. Mas pode habitar na alma, pode habitar no corpo. Tem E misericórdia. eu falei, rapaz, põe a mão na minha cabeça, mas pede para Deus te mostrar de onde ele me tirou. Sim. Aí eu disse assim para ele, aquele que começou a boa obra em mim promete que vai terminar. Glória a Deus. Filipenses. Filipenses 4:1, né? E aí? Aí ele ficou me olhando, eu falei, sabe quando eu boto a minha cabeça debaixo da sua mão? Nunca. Porque o meu Deus, o Espírito Santo, me libertou e está me transformando. O apóstolo Paulo está deixando semelhança claro de isso, Jesus. né? É Começou a obra. Claro. Começou. Quando o senhor falou do caminho, né? A igreja primitiva era conhecida como o povo do Caminho. É um caminho, é uma jornada. É. Eu falo para as pessoas sempre que a corrida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. E põe maratona nisso, hein? É longa. Não é essa de 42 aí não, viu, Silvão? Que você está acostumado com Não, leva anos. Já estamos aí desde 1989. Jesus. Não é brinquedo, e queremos permanecer até o final. Até o fim. Porque aqueles que perseveram até o fim, a Bíblia fala, serão salvos. Glória então, a Deus. perceba que a conversão e a salvação, ela exige uma perseverança deste caminho. Sim. E este caminho não tem nada a ver com o caminho do mundo. Um é estreito, o outro é porta larga, é muito largo. Né? Os limites são muito abrangentes. Os limites são mais, vamos dizer assim, estreitos, menos abrangentes, né? Mas a viagem é longa. É uma jornada. Isso. O outro que não tem limites, né, não tem guarda-reios, vamos dizer assim, você pode ir para a esquerda e para a direita, de qualquer jeito, da maneira com que você pensa. Normalmente, a Bíblia mostra que o caminho deles é mais curto. Né? Que aquele que honra pai e mãe, por exemplo, como diz a palavra do Senhor, tudo que fizer, Deus o abençoa e faz a vida dele ser longa. Amém. Né? Tem longevidade. Então, eu penso que é isso que nós devemos focar. Mas pastor, então quer dizer que o cristianismo, a nossa fé cristã, ela é limitante? Não. Jamais. Ela não é limitante, ela só te dá foco dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Ninguém pode fazer tudo, ninguém vai ser especializado em tudo e ninguém consegue dar atenção para tudo se não tiver foco. Então, Deus deu alguns focos para nós. Primeiro, Deus, a nossa fé. Amarás o teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento. Deus. Depois, é Jesus Cristo que vai nos mostrar esse caminho. O Evangelho, família, o trabalho, a comunhão dos santos. Isso são focos que nós precisamos manter. O resto, na sociedade, Deus vai agregando. Vai dando para você tudo que você necessita, segundo Mateus capítulo 6, que nós gostamos muito daquele texto. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas antes ele fala, por que vocês estão preocupados com aquilo que vocês vão de vestir e aquilo que vocês vão de comer? Né? Eu visto os lírios, eu dou de comer aos pardais, vocês não são muito mais importantes do que eles? Tem uma parte nesse texto que Jesus fala algo que às vezes a igreja não atenta, né? Ele fala, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Não tem foco? Não, ele está dizendo, né, ali, né? O foco que o senhor está abordando e a conversão, né? Uhum. Os pagãos, você não é mais pagão. É isso aí. Agora você é filho, como o senhor É disse o antes, justo. né? O justo, né? Agora Que você vive pela fé. É isso, agora você é meu discípulo.
E o meu discípulo, ele tem a convicção que nós cuidamos dele. O Claro. Papai do Céu cuida. Né? Eu acho interessante isso, né? E essa salvação, o texto, só corrigindo, pastor, o texto de Filipenses não é o 4:1, é o 1:16. 1:16. Tá? Que começou a boa obra. Ótimo. Em vós vai terminar. Obrigado pela correção. A salvação, então, vai nos projetar naquilo que eu chamo de comunhão. Se você não tiver comunhão efetiva Sim. com a igreja, com os santos, conforme Efésios capítulo 4 vai falar, não tem construção de vida. Construção de uma nova vida. E a ideia do desigrejado, então, como é que fica? Então, uma boa notícia porque a igreja ela é cheia de problemas. Ela tem problemas, porque Sim. ela é composta de pessoas que estão nesse processo. Qual é esse processo? De conversão. Esse processo, não da conversão ali que nós precisamos. O ato, como mas start, o processo, né? O start mas o da processo. salvação, né? Mas o processo. E a mesmo por você ver, a salvação também precisa ser vista por essa ótica. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós somos salvos? Somos. Mas precisa ter perseverança. Sim. É nessa ótica que a conversão também. O que vai realmente demonstrar isso é a perseverança. Isso. Você precisa continuar no caminho. Você vai ser tentado, porque tem alguns focos que a gente quer escapar. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás. Não olha para trás. Quer dizer, o caminho não é fácil. Não é. Não é. Por exemplo, é fácil estar casado e criar filhos? Desafiador. Desafiador. Então, você chega um certo momento da sua vida, te irrita o processo de tanto... Pô, não vai parar isso aí? Pô, esses caras ficam brutos e tal. E ainda que você tem que ser pai e não sei o quê, isso não para. Não, às vezes E a hora que a gente acha que vai dar um relax, parece que... Não, vem mais. Aí a despesa aumenta, o negócio é esquisito. Aí você tá ficando coroa, né? Você fala, poxa, eu queria dar um tempo, né? Pescar, não sobra grana. Uma aliviadinha. Então é assim também o reino. Mas você precisa ter foco. São coisas que te aperfeiçoam. A família te aperfeiçoa. O foco na missão, o propósito. Os irmãos, de Deus, né, nos aperfeiçoam, né? Essa aí relação. entra a comunhão. A mutualidade, né? Pronto. A igreja não é o tijolo. Não. Agora, a gente, às vezes... Encara como isso, né? Sendo a igreja. Isso, a forma. É aí que pega. É a proposta, a estratégia, em detrimento dos relacionamentos. Né, de pessoas. O valor está nas pessoas. Pessoas demoram para mudar, aí os caras adotam uma forma de ser crente, e, cara, isso não é ser um homem salvo e convertido, transformado. Sabe? É uma pessoa que se aderiu a um estilo igrejeiro de ser. Muito mais voltado à religiosidade do que à intimidade com Deus. Dá a resposta para o sistema e não para Cristo. Isso. Então nós precisamos olhar assim, separar. Qual que é o sistema cultural da igreja andar? É este. Eu não me identifico com isso, meu Deus do céu. Eu me identifico com Cristo. Sim. Cristo se identifica e prioriza quem? Seres humanos. Então eu priorizo comunhão. E não métodos. Tá certo? Senão o pragmatismo começa a tomar espaço. Hoje nós temos o evangelho sendo pregado em algumas coisas que funcionam, que as pessoas gostam de ouvir. Então eu tenho o evangelho coaching. Promessas, você é bonito, você é extremamente bom. motivacional. Você vai vencer. Isso não se fala em cruz e nem pecado, nem abnegação. A questão do pecado ainda fica longe ainda. E nem se fala para ele, você não presta, camarada. Quem te justificou foi Cristo. Você é uma raridade. Você não tem valor em si mesmo se não for o sangue de Cristo. Se não for o sangue de Entendeu? Jesus, Não, né? então você tem valor. Hoje tem gente que vai pro púlpito, tá com tanto valor que a igreja tá com cara de gente. Gente assim, né? Carnal, vamos dizer. Existe até a ideia, né? Que talvez alguns podem até pensar, nem preciso de Jesus, sou tão bom, irmão. Tive um amigo assim. Você teve assim? Muitos anos atrás. Ele morou na Alemanha um tempo, trabalhou comigo muitos anos aqui, foi pra lá, quando voltou, estive com ele, ele falou, Laércio, te respeito pra caramba. Nós somos amigos. Mas, cara, minha vida é tão boa. E deu tão certo a minha vida, para que eu preciso de Cristo? Essa mensagem. Isso é para quem não dá certo. Tá certo. Olha, esse pensamento está na Europa hoje. Está na Europa. E é impressionante, pastor, porque assim, ele vem sendo disseminado sutilmente. Estão banindo Jesus da cultura. Exatamente, é isso aí. Então a salvação precisa te projetar na comunhão com os santos. Pastor, a igreja é chata, não tem problema. Até conversando Para mim era com um amigo. assim antes da conversão, aquilo que eu te falei. Mas às vezes... assim, não fazia sentido, mas quando eu me converti, os irmãos eram lindos, cara. Estar em comunhão era bom. Não é fácil, mas é bom.
Falei com um amigo sobre isso, né? E quem não é chato? Me acha um. Acha um aí que não tem suas chatices. Né? Eu sou um cara chato. Às vezes eu tô contrariado comigo mesmo. Hoje mesmo eu cheguei nervoso na igreja, cheguei chateado com algumas coisas. Coração que tava irritado. Mas esse programa te faz bem, você já tá sorrindo mais. Falar de Deus é bom. Falar de Deus é bom. Então tá aí. Eu penso que nós precisamos entender que transformação de vidas, ela tem que passar por uma decisão efetiva, né, a partir da fé que você tem em Cristo. E você assumir isso, tá certo? Isso vai te promover na sua vida, você que ainda não conhece o Senhor, salvação. E eu vou aqui dar uma segunda interpretação para a salvação, contra livramento de coisas, processos, relacionamentos, que Deus traz livramento. Eu vou falar salvação efetiva na sua vida, para você não entrar neles. Discernindo espiritualmente isso. Isso acontece dentro do ambiente de salvação. Mas isso vai ficar para o segundo bloco. Fica no segundo bloco. Já foi o primeiro. Para encerrar esse aqui que nós vamos embora para o segundo bloco, tenha comunhão com pessoas mais experientes que você. Pessoas que amam a Deus. Pessoas que têm zelo pela palavra. Pessoas mais maduras, que já passaram pelo vale da sombra da morte, né? Já vacilaram, já caíram, inclusive, mas se arrependeram, voltaram. São pessoas estão perseverando no para nos ajudar, porque são perseverantes, apesar das limitações. Amém. Nós vamos para o nosso intervalo, é muito rápido. Lembrando, nós estamos com transmissão ao vivo aí, né, no Facebook, tá? Tem live aí no Face. E você pode também participar, mandar seu alô, mandar seu bom dia, interagir conosco diretamente através do nosso WhatsApp 997214759, tá bom? 11h36, a gente vai pro break, que é rapidinho e já volta. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor, entrevistas e muito bate-papo. On Web Rádio, tá todo mundo ligado, já estamos de volta, dando sequência aqui ao bate-papo com o pastor. O assunto de hoje é sobre a transformação operada em nós pelo Evangelho. O Evangelho transforma. O pastor Laércio já está aqui no estúdio, já tivemos aí o nosso primeiro bloco, mas eu quero mandar alô, quero mandar bom dia primeiro aí para você que já entrou aqui no nosso WhatsApp, deu alô, a Elaine, a Sil, a Neuzinha, a Martinha, o Jorge. Ô Jorge, faz tempo, hein, irmão? Tava com saudade, viu? Pastora Cristina Galvão, nossa querida Lunalva lá em Fernandópolis. E a todos que estão conosco aí em várias cidades do Brasil, hein? Muito obrigado a você, de Uberlândia, Minas Gerais, né? Os nossos radionautas em Brodowski, Diadema, Batatais, Apucarana, no Paraná, Pitangueiras, Ribeirão Preto. É muita gente curtindo a On Web Rádio. Quero te pedir uma gentileza, hein? Compartilha só com todo mundo, viu? Vai lá no Instagram, compartilha o perfil da On Web Rádio. Já tá seguindo a On? Olha que bacana. Faz isso, tá bom? Assim você nos ajuda a levar todo este conteúdo para muito mais pessoas. E Deus vai abençoar a sua vida, hein? Ajuda aí, tá bom? Obrigado, viu? Pastor Edson, voltando então, nosso segundo bloco. Estamos falando aí sobre o Evangelho, né? O poder de Deus. E o senhor estava falando sobre essa questão da salvação, né? Que ela nos projeta na comunhão dos santos e nos liberta de todo cativeiro. É isso aí. É isso aí. Então, a troca, a mutualidade de dons, que é muito importante para a nossa vida, né? Sim. Porque os dons não é para que nós venhamos a nos servir dele a partir de nós mesmos. Nós recebemos de outros dons que nós não temos e doamos o nosso para outros. Essa mutualidade é que faz com que haja cura, haja um amadurecimento, haja um redirecionamento, milagres acontecem nessa troca, efetivamente curas de enfermidades emocionais. Então há uma gama de ações dentro dos dons que é muito rica dentro da comunhão, nós não podemos. Mas Deus transforma a vida da gente por quê? De graça, para a gente ficar dentro da igreja, agora eu estou bem, estou salvo, louvado seja Deus, o resto que se dane. Só olho para o meu umbigo? Não dá, não é aí, né? Deus nos transforma para um objetivo. Sim. A natureza terrena que nós vamos mortificando dentro desse processo de salvação, de conversão e santificação, que anda tudo paralelo aqui, tem o seu ponto de partida, evidentemente, não estou ignorando isso, mas olhando para o processo, ele vem acontecer na nossa vida para nos enviar, para ganharmos outras vidas.
Isso acontece em Lucas, no capítulo 9 e no capítulo 10, especificamente falando. O capítulo 9, verso 1 e 2 diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. No capítulo 10, verso 1 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70, e dois... outros 72. 72, perdão. E os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde estava para ir. Ou seja, o ídio de Jesus, pregar o evangelho, envolvia algumas ações efetivas. A transformação, olha, vinde, segui após mim, eu vou fazer vocês não mais pescadores de peixe. Estou aqui parafraseando os textos, né? Mas pescadores de homens. Uma mudança de foco. Sim. Mudança de prioridade. Então, eu estou chamando para vocês assumir meu estilo de vida, e o meu estilo de vida como foco é ganhar outras vidas. Então, você precisa ganhar outras vidas. Se há uma coisa que a igreja precisa aprender hoje, urgentemente, é que ela está aqui para ganhar outros para Cristo. Amém. Se nós não ganhamos vidas para Cristo, nós estamos com um problema sério. Se a igreja é estéril, se a igreja ela vive, vamos dizer assim, dentro de um tempo onde ela mais perde do que ganha, alguma coisa está errada. Precisa repensar. Né? E nós precisamos fazer isso diariamente. É algo que precisa uma atenção sadia dentro do coração, no sentido de não se ver autossuficiente em programas, por exemplo, de pessoas que estão andando 10 anos, de repente, parece que não é convertida, vira as costas, vai embora e nunca mais volta na igreja. É uma loucura. Está faltando alguma coisa. Estava equivocada, né? Então, a igreja precisa pensar nessas coisas. Por que saiu fulano? Por que saiu ciclano? Por que aquela mulher, aquela família se afastaram e não estão em lugar nenhum? Né? Quando é estilo de igreja, você compreende. Mas quando não fica desigrejado, fora da igreja, a igreja precisa repensar. Sem dúvida. Precisa repensar. O ídio de Cristo, Samuel, e nossos amados ouvintes, pregar esse evangelho de Deus, enquanto poder, exige essa autoridade, esse acolhimento, né, a recepção da autoridade que não é nossa, vem de Cristo para nós. Ele nos dá. Amém? Amém. É no nome dele. E no nome dele nós temos então que encarar, expulsar demônios, curar doenças, curar os enfermos, levar paz às famílias, a tônica dentro dos evangelhos de Lucas, capítulo 9 e 10. Então, se só essas duas dinâmicas nós acolhêssemos como fator primordial dentro dos relacionamentos, eu preciso me responsabilizar enquanto canal da bênção de Deus. Enquanto veículo dessa bênção. Aquele que transmite esse poder para a vida das pessoas. E é muito importante, eu sempre oro assim com as pessoas, que essa palavra viva, poderosa, eficaz, e o nome poderoso de Jesus faça em nome de Jesus o milagre que precisa essa vida aqui. No nome dele, é um poder que vem dele. Na palavra que ele já liberou. Ponto. Não é um carisma meu, mesmo que aquele que tem o dom, vamos dizer assim, tenha especificamente o dom da cura, por exemplo. Eu ordeno, né, fica curado em nome de Jesus. Opa, bacana. Ficando curado no nome de Jesus, é o poderoso nome de Jesus. É a palavra que você encarnou. Sim. Não pode ser algo... Você é um discípulo dele. Claro, né? Não é algo próprio seu. Vem de Deus. Tudo é dado por Deus. Sim. Então nós exercemos isso sem vanglória. Sem essa coisa Nem pode haver, né, pastor, essa vanglória, né? Porque a gente estaria assumindo uma posição que de fato não é nossa, né? Uma coisa que o senhor disse aí que eu acho que é assim, sempre importante, né? Eu tenho dito aqui em alguns momentos, em outros bate-papos, a igreja evangélica, ela só é evangélica porque ela evangeliza. Se ela não evangeliza, ela não é evangélica. E se eu digo que sou evangélico, eu também tenho esta missão de evangelizar. Senão não faz sentido, né? Os textos que o senhor citou aqui de Lucas 9 e 10, Jesus, ele reúne os 12 e dá a missão a eles, porque ele havia encarnado a missão, né? Lembra quando ele lê Isaías? Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Ele fala, hoje se cumpriu essa palavra. E aí, então, ele tinha autoridade também para delegar essa autoridade, né?
Isso é extraordinário, né? É porque me enviou para pregar aos quebrantados. Era a missão dele. E os discípulos de Jesus têm a mesma missão. Claro. Se não pregar o evangelho, está errado. Está errado, né? Tá errado. Nós não podemos viver para servir os programas da igreja. Ou os cultos da igreja. Na vida cristã não se resume a isso. E nós não precisamos esperar uma campanha evangelística para evangelizar. De jeito nenhum. Misericórdia, A nossa né? vida como foco, primeiro, é a comunhão. É a comunhão. Comunhão com quem? Com todas as pessoas. Primordialmente, aqueles que precisam de um primeiro momento de alcançar conhecimento e maturidade com o corpo de Cristo. E ele não pode perder isso, porque dá manutenção a isso. Mas ele tem que ter comunhão com as pessoas, levando o evangelho para onde quer que ele ande, se constituindo em si, como nós falamos no programa passado, na própria caracterização do evangelho mensagem encarnada, mensagem né? viva, Mensagem encarnada. mensagem andante. Por onde vai, brilha a luz de Cristo, né? É interessante que em Atos, a igreja ela era simpática aos outros. As pessoas olhavam na igreja e viam o carisma, né? Esse é o terceiro ponto da nova cultura, que você está pegando o gancho. Em Atos 2, 42, 43. Lê para nós, Samuel. Fala assim, olha, eles se dedicavam, quem, né? Os discípulos, né? Ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos 2, 42 ao 47. Temos 5 pilares específicos aí, né? Esse texto é extraordinário. Né? Primeiro, dedicação ao ensino, o aprendizado. Sim. Né? Eles ensinavam, os apóstolos, e os outros aprendiam. A comunhão dos santos, a partilha do pão, a área social, né? Forte. Estavam cheios de quê? Temor. Maravilhas eram feitas. E no final, o evangelho era pregado. Sim. E muitos se convertiam. É uma igreja plena, completa. Tem pilares todos os dons funcionavam ali, né, pastor Lércio? Todas as áreas da igreja também funcionando de uma maneira assim extraordinária, né? Completando o outro. É uma igreja que se vê como resposta para o seu sistema, para a sociedade. Uma resposta para o seu próximo. Resposta de Deus para as calamidades, para o caos das vidas, né, de pessoas aí perdidas. E aquele estilo de vida da igreja primitiva era, como aqui o texto diz, né, simpático às pessoas. As pessoas viam virtude. Você vê aqui discípulos marcados, que é as marcas da cultura cristã, em Atos, marcados aqui, ó, dedicados em aprender, dedicados à comunhão. Sim. Isso é dedicação, eles se dedicavam à comunhão, ela é provocada, né, pastor? Se não tiver a comunhão intencional, não vai ter. Hoje, infelizmente, o estilo de vida da própria família hoje, por conta do advento da tecnologia, já não é uma família em comunhão, ali, no lar, né? Parece que tá meio cada um para si. Já percebeu? Que às vezes tá numa sala, cada um tá com o seu próprio smartphone na mão e a televisão ligada para todos. É muito louco isso aí, né? Parece que esse estilo de vida também reflete a igreja, infelizmente. Dedicados também na partilha do pão. Sim. Dedicados à oração. Olha que igreja extraordinária. Havia dedicação. Por isso eu repito aqui a palavra dedicados. Porque eles eram dedicados, eles eram dedicados. Dedicados a servir com temor, com reverência. Não é de qualquer jeito. Sim. Sabendo discernindo diante de nós estamos. Servimos ao Senhor. Não servimos uns aos outros assim. Servimos ao Senhor enquanto filhos de Deus. Representamos essa paternidade de Deus na nossa vida. Amém. Atitude de unidade e identidade. Eles tinham tudo em comum, diz o texto. Tinha tudo em comum. Comunhão diária no culto e alegria.
Olha que benção. Benção. Era um característica da nova cultura. A gente percebe que o fruto do Espírito estava assim presente na igreja primitiva. O Espírito Santo atuando de uma maneira tão extraordinária, né? Então, o resultado efetivo dessa cultura cristã, quando nós adotamos, né, esses sinais, buscando eles, implementarmos eles na nossa vida, o Espírito Santo vai transformando não só a sua vida, mas como a vida de todos aqueles que estão ali ao redor de ti. Sua família, seus parentes, seus amigos, seus negócios. O Evangelho é poderoso. Ele não só transforma a sua vida, ele transforma a sua vida para mudar a cultura de uma sociedade, se não da história. Nós temos esse testemunho de Cristo e os apóstolos. E tantos avivamentos na história que mudaram países inteiros por conta do Evangelho. Um novo direcionamento para um país, né, para países. Então é muito importante você entender, sua vida não foi transformada à toa, e se você está precisando de uma transformação, só o Evangelho, só Jesus Cristo de Nazaré, amém, a partir da obra do Espírito Santo é que você vai conseguir. Agora você precisa se projetar para dentro de comunhão com pessoas que já foram transformadas. Eu sei o que eu era, e sei o que eu sou hoje, e sei também o que eu vou ser, porque a proposta do Evangelho é clara, né? Nós um dia, se estivermos vivos, seremos arrebatados aos céus ao encontro de Cristo, com um corpo para ter um corpo incorruptível. Aqueles que estiverem mortos, que vão ressuscitar primeiro, segundo Tessalonicenses, ele vai também se encontrar com Cristo e já vai ter, dentro da ressurreição, seu corpo também transformado à semelhança de Jesus. E viveremos para todo sempre com ele. Eternidade. Amém. Então o Evangelho fala de você, do seu passado, fala do seu presente, e fala da transformação que está te levando a uma transformação efetiva nos tempos dos fins, no arrebatamento da igreja, que nós acreditamos nisso. Outra coisa que nós precisamos entender é o envio dos servos para ganharmos vidas. Você precisa se ver assim. Você é o embaixador de Cristo, você é o mensageiro que Cristo escolheu. Amém? Cristo viu você, te levantou, o Espírito está transformando a sua vida para você ser a mensagem viva do Evangelho. Nós precisamos assumir isso. E essa mensagem viva, ela cura doentes, ela confronta demônios, potestades malignas, ela cura enfermos, ela traz uma alegria efetiva na vida daqueles que estão se achegando ao Evangelho. E você é o canal para isso. Com autoridade nós temos condição. Eu gosto muito, mas muito dessa passagem em Lucas 9:10. Porque naquela época o povo pagava altos impostos ao povo romano. Eram pobres. E o Senhor havia enviado eles de 2 em 2, mas eles não podiam levar mais que um alforje, mais que um par de sandálias. Mais que uma túnica. Mais que uma túnica. E a orientação é: comam o que eles colocarem para vocês na mesa, vocês comam. Era essa a mensagem. E eu tenho certeza, tá? Eu não verifiquei a fonte, né? Mas é assim, algo de convicção íntima de que o mesmo milagre que aconteceu lá atrás, a mulher da botija, que vai dar lá... A viúva de Sarepta, né? Isso, para Elias, né? Alimentar ele com a farinha, com óleo lá, com azeite, a farinha não vai acabar. Foi multiplicada. Sim. Né? E o azeite também não para de jorrar. Sabe, irmãos? Porque quando o Evangelho entra na sua casa, Samuel... Traz a provisão, Deus né? traz a provisão. Deus traz. Deus trouxe provisão para aquelas casas que abriram a porta. Em nome de Jesus, foi assim. E eles mesmo. receberam paz. Tanto que eles voltam jubilosos, né? Acha, caramba. Ninguém voltou dizendo assim, passei fome, passei frio. Não, eles voltaram alegres. Voltando, os demônios porque pregar o Evangelho é maravilhoso, pastor Lais. O testemunho é maravilhoso quando você tem isso em mente. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. E por fim, essa geração de uma nova cultura. Muitas maravilhas e sinais, a Bíblia diz, eram feitas pelos apóstolos. A igreja contava, né, de uma maneira poderosa aí, com sinais e prodígios no meio do povo. Todos os dias, a Bíblia conclui, o texto conclui em Atos, havia salvação. Todos os dias. Uma igreja saudável, né? Rapaz, como meu coração queima para isso. Eu tenho, assim, buscado a Deus nisso. A gente está chegando num tempo da vida que nós não temos mais tempo para perder. Então, nós não podemos mais errarmos. Sim. Sabe? E se há uma maneira de acertarmos e ter convicção de que estamos corretos, é fazer valer
o Evangelho. Essa palavra de domingo que nós vamos trazer para você, amado irmão, eu te incentivo a convidar pessoas para virem para cá, Rua São José, 3081. O culto começa às 10 da manhã e o outro culto, o segundo culto, às 18 horas, nos domingos, todos os domingos. Traga o convidado, que você vê que precisa de uma transformação efetiva na vida deles, precisa de uma ministração onde ele tem um problema com uma doença, uma enfermidade, tem uma falta de paz efetiva no seu lar. Traga ele para cá em nome de Jesus, porque o Senhor vai iniciar um processo de transformação na vida dessas pessoas. Amém. Nós cremos nisso. Então essa palavra vem para isso, te incentivar a direcionar a sua vida para o chamado que Cristo tem para ti, no nome de Jesus. Amém, pastor Lécio, que bênção, e com certeza o que Deus está derramando, né, sobre nós nesses dias vai de fato fazer toda a diferença. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, né, recebe essa palavra também. Talvez, né, pastor, tem pessoas aí lutando com algum tipo de dependência, seja ela química, seja ela às vezes de pornografia, prostituição, hábitos que não condizem com a fé cristã. Tenha certeza, o Evangelho é o poder de Deus. Se você crer, vai transformar a sua vida. Então, renda-se a Ele, né, pastor? É isso que é importante, né? O nosso tempo, infelizmente, terminou. Nós precisamos... Passou rápido. Passa rápido, né? Mas o senhor pode encerrar com uma oração? Amém. Vamos fazer orar, isso, né? Vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração, meus amados irmãos. Se você está passando por um apuro financeiro, se você está passando, como eu disse, assim, vivenciando aí dentro de um lar com ausência de paz, não está alegre, feliz com a sua própria vida, contentado em alegria, há alguma coisa errada. Então, esse é o momento de você se expor. Abrir teu coração para a oração que nós iremos fazer, e eu conto com a sua presença no domingo. Ok? Busque o Senhor. A Bíblia promete, na palavra de Jesus: todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Amém? Pai Santo, eu quero colocar a vida de cada um dos nossos ouvintes e daqueles que terão acesso a este áudio, a este programa. Ó Deus, nas tuas mãos. No nome de Jesus Cristo, traz livramento para a vida de cada um dos teus servos e servas e daqueles que ainda não te conhecem. Amém. Traz Senhor. conversão, gera salvação no coração deles, Pai, e projete-os, ó Deus, a uma dentro desse processo de transformação. Amém. Que só o teu Espírito pode fazer. Amém. Transforma, quebra todo o cativeiro, em nome de Jesus, todas as compulsões, vícios, aquilo que está, ó Deus, paralisando as famílias, entristecendo o coração dos pais, no nome de Jesus, que caia por terra. Amém. E a vida de Cristo comece a ser, de fato, gerada no coração da família, no coração de cada ouvinte, daqueles que estiverem agora nos acompanhando, em nome de Jesus Aleluia, Cristo. Deus. Oramos assim e cremos na tua palavra. O teu evangelho tem poder. O nome de Jesus é poderoso para fazer com que essa obra, ó Deus, isso que estamos orando, aconteça efetivamente. Amém. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Olha, se fez sentido para você, manda um alô pra gente aí, tá bom? Aproveita, compartilha a On Web Rádio com o maior número de pessoas, né? Porque tem muita gente precisando ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus, e a On Web Rádio existe para isso, tá bom? Para levar as pessoas a terem um encontro com o Senhor da vida, que é Jesus Cristo. Amém?